Vamos fazer a leitura então da palavra do Senhor. Diz assim o texto: quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Mazeías, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bene, Serébias, Jamim, Acube, Zabetaia, Odias, Mazeías, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que não tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Louvado seja Deus pela sua palavra. Mantenha a Bíblia aberta e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai, que acabamos de ler. Obrigado, Senhor, pela palavra que lemos como uma só voz em comunidade, pelas canções, pela oração guiada pela tua palavra, pelo momento missionário. Muito obrigado pelo trabalho com as crianças, com os pré. Obrigado pela tua igreja que se reúne, Pai. Nós estamos aqui diante de ti, convocados pelo Senhor, para que o Senhor nos discipule, para que o Senhor nos guie a toda a verdade através da tua palavra. Oramos assim, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, o livro de Neemias, ele é espetacular, porque juntamente com o livro de Esdras, ele conta um pouquinho de como Deus deu fim ao exílio que o povo estava sofrendo, que deu início lá na Babilônia e depois terminou com o Império Medo-Persa. E o povo agora estava retornando para Jerusalém, estava voltando para Israel.
E esse retorno se deu em 3 etapas. Primeiro, veio Zorobabel, e ali eles empreenderam a reconstrução do templo. Templo que havia sido destruído por Nabucodonosor e profanado por este rei imperador da Babilônia. Anos depois, veio Esdras, que era escriba e, como diz aqui o próprio texto, também sacerdote. E ele veio do exílio trazendo o povo. E o povo começou ali a reconstruir as suas casas, fazer novamente comércio e restabelecer Israel e as cidades ao redor como nação novamente. 14 anos depois, veio um homem chamado Neemias. E Neemias, ele não era tão ligado à parte mais sacerdotal, mas ele era uma espécie de estadista, foi o governador, responsável pela reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, porque apesar dela estar repovoada, ter o templo, ela estava vulnerável. E esse episódio, ele se passa por volta de 430 anos antes de Cristo. Apesar de estarmos lendo um texto em Neemias, o nosso foco dessa noite é em Esdras. Tanto que na literatura judaica, Esdras e Neemias é um único livro, mas na nossa Bíblia ela é dividida, mas é o mesmo conteúdo. E Esdras, ele, mais do que Neemias, que está preocupado mais com a questão de cercar a cidade, proteger a cidade, Esdras, ele está preocupado na reedificação do coração do povo diante do Senhor. Porque, pense você, o povo está na terra, eles têm templo, eles têm casas, eles têm muros, mas falta algo muito importante, o mais importante: a lei de Deus nos seus corações. E aqui é uma dica para todos nós. Que não adianta nós termos tudo e não termos a palavra do Senhor nos guiando em nossos caminhos, colocando luz nos nossos passos. E Esdras está preocupado com isso, como é que o povo será reedificado espiritualmente. Não só a cidade precisa ser edificada, mas o culto saudável a Deus também precisa ser reedificado. Deus é um Deus que estabeleceu culto ao seu povo. E não só estabeleceu isso, mas como ele deu as diretrizes de como deveria ser adorado. E uma coisa muito positiva é que quando o povo volta do exílio, eles voltam com fome da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque foi justamente a abstenção da palavra de Deus, da lei de Deus, que levou o povo para o exílio. Durante a jornada de Israel como nação, eles abandonaram o Senhor. Caíram em idolatria, caíram em pecados que desagradavam totalmente o coração do nosso Deus. E Deus então levantava os profetas, e os profetas não tinham mensagens inéditas. Pelo contrário, tudo aquilo que os profetas faziam era rememorar a lei que havia sido dada por Deus a Moisés. Era isso que acontecia. Os profetas se levantavam e eles não diziam, eis que te digo, eles diziam, o Senhor, seu Deus, diz. Diz algo novo? Não. Está dizendo novamente aquilo que disse por meio de Moisés. E o povo então vai para exílio porque justamente abandonou a palavra de Deus. Então quando o povo volta, eles estão carentes, eles estão sedentos. Do quê? Da palavra de Deus. Isso daqui nos lembra a história do grande pregador Charles Spurgeon. Spurgeon, quando ele tinha apenas 20 anos, 1854, ele é convidado para pastorear o Tabernáculo Metropolitano de Londres.
E o próprio Spurgeon, quando ele chega lá em Londres, ele começa a pregar a palavra, ele fica surpreso com a fome que as pessoas tinham da palavra do Senhor. Tanto que Spurgeon, ele diz o seguinte: qualquer migalha da palavra de Deus dada ao povo, é como se eles fizessem festa por um banquete. Tanto que Spurgeon pregava e a igreja crescia, ao ponto que Spurgeon dizia que a pregação da palavra fez o mesmo trabalho de um evangelista. Que a exposição da palavra do Senhor para um povo que tinha fome e sede da palavra fez com que as pessoas buscassem alimento. Esses dias, conversando com o pastor Tiago, ele falou uma frase muito bonita, né? Ele falou, a gente estava conversando sobre igreja, sobre crescimento de igreja, diminuição de algumas igrejas, e ele falou assim, porque tem duas coisas que é necessário, podem ser feitas para segurar a ovelha dentro do aprisco. Uma é aumentar a cerca, forçar, impor. Outra é melhorar o alimento. Quando se melhora o alimento, elas não têm por que fugirem. E talvez Spurgeon percebeu isso. Tanto que depois que Spurgeon morre, seus biógrafos diziam que os membros do tabernáculo metropolitano sabiam mais de Bíblia do que os teólogos de Londres. Porque a palavra era pregada. O povo tinha sede. E o povo que volta do exílio, eles estão com sede da palavra do Senhor. Até que eles encontram aqui, 6 dias após a conclusão dos muros, no 7º mês, no primeiro dia do 7º mês. E se nós olharmos lá para o livro de Levíticos, no capítulo 23, verso 24, o primeiro dia do 7º mês era um dia solene. Era um dia especial para a rememorização da lei dada por Deus. E o povo está lá. E nós vemos no relato bíblico algo maravilhoso, que eles se reuniram como um só homem, como um só coração, como a igreja do Novo Testamento. Que tanto nas orações ou no seu ajuntamento tinha tudo em comum como um só coração. E eles então, naturalmente, querem ouvir a palavra, querem restabelecer um marco, porque tudo está pronto. E eles recorrem a Esdras, o homem de Deus, o sacerdote, o responsável por manter o coração do povo ligado à palavra do Senhor. E tem algumas coisas que eu queria que nós pudéssemos notar junto nesse texto, pelo menos aqui 8 coisas antes da aplicação, mas é bem rápido. A primeira delas é que nós vamos perceber que existe um desejo muito grande, porque todos estavam reunidos, verso 1, como um só homem, e eles pediram a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Era isso que eles queriam. Eles queriam a lei, eles queriam a palavra de Deus escrita, eles queriam aquilo que Deus havia dado ao seu povo. Também no verso de número 2, outro detalhe importante que diz que ele leu isso diante da congregação, que era composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam, também junto às crianças. O detalhe é que eles não só tinham desejo, mas eles estavam reunidos ali comunitariamente, não individualmente, mas coletivamente, como nação de Deus, como povo de Deus, como aqueles que foram chamados por Deus. Mais adiante, nós vamos perceber no verso 3 que diz: Esdras leu o livro em alta voz diante da praça. Ele fez a exposição pública. Ele disse claramente, em alto e bom som, para todos. Todos estavam ouvindo a exposição bíblica. Quando nós falamos de exposição bíblica, não estamos falando de algo que surgiu hoje, a moda da pregação expositiva, não. A palavra de Deus já era exposta na época de Esdras. O verso de número 3, ainda lá no finalzinho dele, diz que todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Valor, importância. Eles estavam atentos. E olha só, não foi uma pregação de 40 minutos que a gente fica com sono.
Porque hoje a gente ouve áudio em 2.10, né? Nem existe, mas se tivesse a gente ouviria, né? Então eu falo que igreja é um dos únicos lugares onde ainda a gente tem aquele formato de vocês terem que aturar o pregador falando por 30, 40 minutos. Aqui diz o texto que eles estavam fazendo desde o início da manhã, do amanhecer, até o meio-dia. 6 horas de leitura, de exposição da palavra. Quem conseguiria ficar atento à leitura do livro da lei por tanto tempo? Mas por quê? Desejo, comunidade, exposição, valor. Eles não queriam perder uma vírgula, um ponto, um acento. Também, lá no verso 5, diz que Esdras abriu o livro à vista de todos, porque encontrava no lugar mais elevado do que o povo. E quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: amém, amém. Depois, inclinando-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Esdras está mostrando que o culto, ele é um diálogo. Algo que a gente trabalhou na eclesiologia no John Knox. Porque a palavra está sendo lida e o povo está respondendo quando e como? Ficando em pé, levantando as mãos ao Senhor. E sabe por que o judeu levantava a mão ao Senhor? Era para mostrar: Senhor, minhas mãos estão vazias. Eu não tenho nada a oferecer ao Senhor. Tem misericórdia de mim. E além de fazer um gesto, algo estético, eles estão concordando. Amém, amém. Por isso que quando nós nos reunimos como igreja, em comunidade, nós fazemos uma oração e nós estamos concordando com a oração. Por isso que nós estamos reunidos como uma só voz e respondendo ao Senhor através daquilo que está sendo exposto. Por isso que nós oramos a palavra. Hoje, no momento de intercessão, nós fizemos ponto a ponto, tópico a tópico do texto de Pedro, guiando as nossas orações. Diálogo com a palavra. O salmo que nós lemos no início do culto, ele é um convite para adorar o Senhor. E o que nós fizemos depois disso? Adoramos o Senhor. Então, o que Esdras está mostrando para o povo de Deus, para o povo de Israel, é que a palavra de Deus, ela é uma palavra onde há interação, há diálogo, resposta comunitária. Mais adiante, no verso 7, diz que eles ensinavam a lei ao povo. E se você pensa que eu vou repetir esses nomes todos aqui, vocês estão enganados. Não vou repetir. Tá? Mas fica aí uma sugestão para você se engravidar, por colocar o nome do seu filho, tá bom? Mas aqui nós vemos que eles estavam ensinando a lei ao povo. Olha que lindo. Não era algo frio. Era algo intenso. É um ensino. Não é simplesmente declamar. Era um ensino. Verso 8. Eles iam lendo o livro da lei do povo de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Olha que lindo, gente. Aqui nós vemos exposição, vemos explicação, ensino e tradução. Porque o povo lá falava em aramaico. O povo que foi para o exílio aprendeu aramaico, nasce uma geração, e o texto era em hebraico. Então houve um cuidado de alguns líderes dentre o povo, mais os levitas, indo lá e traduzindo, explicando e ensinando. Por isso que nós temos que ter ensino na igreja e no meio do povo de Deus. Mais adiante, no verso de número 9, há uma comoção. O povo está com inúmeros sentimentos, porque imagina, eles estão ouvindo a lei de Deus depois de muito tempo. Eles trazem em si culpa pelo pecado dos pais, essa sensação, porque os pais violaram a lei, e isso ocasionou no exílio. Então, quando eles leem, ouvem a lei do Senhor, eles são ensinados na lei, eles estão se lembrando de tudo que os pais sabiam e não aplicaram. Eles estão tristes, chorando.
Mas olha só que Neemias, juntamente com os outros, dizem: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo estava chorando, ouvindo as palavras da lei. E aí lá, mais adiante também no verso de número 10, porque este dia é consagrado ao nosso Deus, portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria aqui, leia-se, a garantia, a misericórdia, o cuidado de Deus, porque Ele trouxe vocês de novo para a terra. E se Ele trouxe vocês de novo para a terra, significa que Ele está aceitando vocês novamente. Não fiquem tristes, irmãos. Quando nós nos reunimos em culto ao Senhor, é verdade que o Espírito Santo bate na gente. E é bom mesmo, porque a gente é pecador, a gente é falho. Deus tem que eliminar a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa altivez, o nosso nariz empinado, porque debaixo da cruz está todo mundo igual. Todo mundo igual. Todo mundo precisa da misericórdia e da graça do Senhor. Pastor, presbítero, líder de louvor, membro do ministério infantil, membro que ainda não está trabalhando na igreja, para esses eu não sei, mas, estou brincando. Mas todos nós somos necessitados da graça do Senhor. E Neemias está dizendo: olhem para a alegria do Senhor, para a graça. Deus está feliz em trazer vocês de novo para a terra. De modo que quando nós apanhamos de Deus e somos disciplinados por Ele no culto, que isso tem que também ser revertido em alegria do nosso coração. Porque nós somos encorajados, nos lembramos quando Deus mesmo diz que Ele corrige o filho que ama. E Neemias entende isso e passa isso para o povo. E lá no final, no verso de número 12, ele recomenda que o povo vá para casa, coma, beba, oferte a quem não tem nada. Mas ele desafia a fazer uma grande festa, porque o povo tinha entendido a palavra que lhes foram explicadas. Irmãos, quando a gente aprende a palavra, a gente tem que fazer festa. A gente chora, mas a gente tem que fazer festa. Porque você acha que a Bíblia é um livro que todo mundo conhece e sabe? Grande parte da população pode ler a Bíblia, mas não entender nada. Nós somos o povo a quem Deus decidiu revelar as coisas ocultas, escondidas, assim como nas parábolas de Jesus. E isso é motivo de festa. Deus, na sua extraordinária soberania, olhou para você e viu em você alguém que receberia a explicação da palavra dele. Você não conheceria a Bíblia apenas de saber algumas histórias para fazer um apelo moral a alguém, ou aproveitar isso para melhorar o seu status social. Nós vemos muitos filósofos conhecidos da nossa sociedade, por exemplo, que conhecem Bíblia muito bem, sabem versículos de cor, mas eles não entenderam a explicação disso. O que isso significa no âmago. E é isso que Esdras está fazendo. Reedificando o culto. Irmãos, o que isso fala para nós nessa noite? Nós precisamos ter um olhar diferente quando nós cultuamos o nosso Senhor. Nós precisamos restabelecer alguns princípios e valores quando nós estamos fazendo isso que estamos fazendo domingo à noite. Para que o diabo não queira nos deixar em casa, quando na verdade precisávamos estar reunidos como povo de Deus. Que nós precisamos estar atentos de não deixar de congregar e assim deixar de nos alimentar com tudo isso que Neemias e Esdras estão ensinando ao povo. Sendo assim, eu gostaria de trazer 3 coisas importantes para a gente pensar sobre o culto, sobre esse momento que nós nos reunimos domingo após domingo, porque isso é fundamental para as nossas vidas, porque nós podemos ter templo, podemos ter casas, podemos ter cercas, muros, como Israel tinha, mas se nós não tivermos o entendimento do que é culto ao Senhor, tudo o resto não terá muito sentido. Não terá muito sentido. E a primeira coisa que nós vamos perceber no conjunto desses versículos é que culto
Não é algo apenas expressivo que fazemos. Porque às vezes nós pensamos assim, culto é uma expressão. Eu tenho um horário, meu despertador toca, eu vou tomar banho, eu me arrumo, pego meu carro, pego o Uber, vou lá para a igreja, e lá eu bato palma, fico em pé, sento, levanto, abraço os irmãos. Não é só a expressão do que nós fazemos, mas é o momento em que Deus nos encontra como povo. Olha que lindo, meus irmãos, isso. Deus estabeleceu as reuniões ordinárias das igrejas locais para nos encontrar como seu povo, unidos em torno da sua palavra. Deus estabeleceu isso. A gente acha que no culto nós estamos indo fazer alguma coisa, quando na verdade é Deus que está vindo ao nosso encontro. Deus nos encontra em nossos quartos quando nós estamos lá orando. Jesus mesmo disse, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao teu Pai que te vê em secreto. Essa é uma recomendação, mas ela não substitui o fato de Deus nos encontrar como povo na igreja, no culto público a Ele. Porque é justamente quando nós nos reunimos como igreja, em que Deus começa a moldar o nosso coração, Ele começa a nos formar. O que fazemos no culto ao Senhor é um ensaio para o reino de Deus durante toda a eternidade. Nós precisamos começar a nos acostumar uns com os outros, a louvar uns com os outros, a orar uns com os outros, a contemplar a glória do Senhor uns com os outros, a encontrar o Senhor uns com os outros. Porque lá no céu nós não vamos ter os nossos cantinhos. Nós seremos um único povo diante do Senhor e Deus nos encontrará como um único povo. Então o culto, quando nós estamos reunidos no domingo, é Deus vindo ao nosso encontro e nos moldando. Porque nós estamos inclusive reunidos com gente que às vezes nós tivemos uma treta durante a semana, um irmão que não nos cumprimentou e a gente já ficou meio receoso, ou porque lá atrás, na história da igreja, teve uma situação. Irmãos, é assim mesmo. E é aqui que a gente tem que aplicar. Deus vem ao encontro e Ele nos molda com perdão, com simpatia. O dia que você não está querendo rir, né? Você vem para a igreja e fala assim, mas que o pastor esqueça de falar para a gente cumprimentar e dar um sorriso. Né? Mas Deus está nos formando. Nós precisamos disso. Nós precisamos do abraço. Nós precisamos do olhar. Precisamos, meu irmão, que Deus abençoe a sua semana. Precisamos, conte comigo. Deus nos encontra quando nós nos reunimos como povo. E nós vamos perceber isso daqui. Não foi apenas um afã do coração deles. Porque desejo, vontade, expressão, exposição, tudo isso primeiro foi planejado pelo Senhor, porque é Ele que convoca o seu povo para estar diante dele. Segunda coisa, meus irmãos, é que o culto é como o evangelho que entra em nosso coração por meio de meios narrativos, afetivos e estéticos. Quando nós nos reunimos como igreja, em culto, nós não estamos fazendo o que fazemos enchendo linguiça. A gente tem que encher o tempo lá de 1h30, 1h40, temos que preencher. Como que a gente preenche? Vamos dar aviso, vamos pôr música, vamos pôr oração, vamos pregar, para ter um negócio. Não. Tudo que nós fazemos porque há um propósito. Como que o evangelho, ele entra no nosso coração por aspectos narrativos? Pela palavra que é lida, pela palavra que é anunciada, pela palavra que é pregada, pelos testemunhos que nós compartilhamos, pelas lutas que nós compartilhamos, pela conversa que temos também pós-culto, antes do culto, pelo diálogo que temos com a palavra do Senhor. Esses são os meios narrativos pelo qual o evangelho entra no nosso coração. Pelos meios estéticos. Por que que os irmãos acham que na igreja presbiteriana nós temos a pia batismal, o púlpito
e a mesa da ceia. Isso é um detalhe estético importante e didático. O púlpito fica no centro, porque a pregação da palavra é o centro do culto a Deus. Temos a pia batismal, porque ela representa a comunidade do pacto, da aliança. É onde nós passamos de não crentes para crentes incorporados à família da fé. Temos a mesa da ceia, para que quando você entrar no culto, você veja a mesa e lembre-se que Jesus morreu por mim e por você. Que o sangue dele escorreu naquela cruz para nos lavar de todo o pecado. Então, quando você entrar no culto da próxima vez, olhar para o púlpito, olhar para a pia batismal, olhar para a ceia, lembre-se do que ela está dizendo esteticamente. Sabe por que o nosso culto é claro? Não é escurinho? Não tem máquina de fumaça? Porque nós não estamos numa refeição íntima com Jesus. Nós estamos num almoço de família. E quando a gente reúne a galera, a gente quer saber quem está lá. A gente quer olhar no olho. A gente quer ver se a pessoa está bem. A gente está olhando para o lado e vendo quem está cantando com a gente. É por isso que no culto nosso a gente tem a luz acesa. Se você um dia falar assim, quero uma luz apagada, né? Uma luz azulzinha só. Infelizmente não é aqui que você vai encontrar. Exceto no nosso culto de Páscoa aqui, tem todo aquele esquema aqui, né? Quem já veio já viu, né? A gente representa a ceia. Aí é uma questão específica, é uma programação especial. Mas no culto público nós nos reunimos para adorar em família. É um aspecto estético importante. A gente precisa pensar nessas coisas. Tudo isso tem que comunicar o evangelho. E também, por que afetivo? Nós precisamos de carinho, de toque, de olhar. O fato da gente pedir no início do culto e no final, cumprimente seu irmão, é porque nós precisamos de afetividade no evangelho. Você precisa saber que aquele que está do seu lado é um contigo na família da fé. Pode ver que o povo aqui estava reunidos, todos eles. E Neemias, quando eles estão tristes, fala assim, vá para casa, mas pense no outro. Dê um pouco de afeto ao outro, como? Reparte o que você tem. Eles estavam como um só homem. Um só homem. Então nós precisamos entender primeiro que o culto não é algo expressivo que fazemos, mas é o momento em que Deus nos encontra como povo. 2, o culto é como o evangelho entra em nossos corações por meios narrativos, afetivos e estéticos. E 3, no culto, o Espírito Santo, ele canaliza a sua graça, infunde o seu amor e a sua graça em nossos corações. Foi quando o povo estava reunido em culto a Deus, que ele interagiu completamente entre si com a palavra do Senhor. E sendo assim, o Espírito Santo derramou graça sobre esse povo. É justamente quando esse povo se reúne de modo solene, porque o que aconteceu aqui em Neemias, aconteceu lá em Josué capítulo 8, quando Josué reúne o povo e fala da lei do Senhor. Aconteceu Moisés, lá em Deuteronômio, quando ele reafirma a lei para a segunda geração. Em Êxodo, quando ele fala a lei para a primeira geração. Acontece em Josias, no segundo livro dos reis, quando ele está fazendo também uma reforma em Israel. Então isso daqui não é um ato único, pelo contrário, nós vemos eles repetindo um hábito. Irmãos, onde há ensino, existe alegria e festa. Essa é a graça que o Senhor derrama através do Espírito Santo quando nós nos reunimos. O culto é o lugar para festejarmos o Senhor, para sermos renovados pela alegria do Senhor. E é por isso que a gente precisa entender tudo que o culto tem. Então, meu desejo nessa noite, meu irmão e minha irmã, é que você lembre-se desses princípios maravilhosos quando chegar o próximo dia de você cultuar o Senhor. Quando você estiver em casa e duelando em seu coração, será que vou para a igreja? Mas o meu sábado foi tão corrido. Ah, não, vou assistir online. Online é para quem está doente.
Online é para quem não mora em Bauru. Online é porque é alguém que aconteceu alguma coisa e não pode mesmo vir. Viu? Você que está em casa, Deus abençoe você. Espero que seja algum desses motivos, senão você está em pecado. Brincadeira. Mas, irmãos, como já se viu, nós somos o povo que se reúne. Nós somos o povo que desejamos estar juntos. Se nós não estamos juntos, nós temos que rever a nossa espiritualidade. E isso é uma coisa ruim falar aqui, né? Porque se todo mundo da igreja que for membro resolver vir, mais da metade fica para fora. Que seja. A gente que lute com isso. Que Deus nos dê mais terrenos. Mas, irmãos, nós precisamos entender que culto não é uma invenção humana. É algo de Deus para nós. Não é um penduricalho na nossa espiritualidade, mas é algo que Deus nos deu como um presente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.